Oi, pessoal! E aí? Tudo bem com vocês? Estão se cuidando direitinho? Estão mesmo? Muito bem! E hoje eu estou vestida com o meu avental de contadora de história. Isso mesmo! Nós vamos conversar um pouco sobre o nosso conteúdo de história. Corre lá! Pega o nosso livro e vamos acompanhar sobre esse novo conteúdo. Esse novo conteúdo que nós vamos estudar fala sobre os primeiros habitantes do Brasil. Quem são os primeiros habitantes do Brasil? Quem falou que foram os indígenas? Parabéns! É isso mesmo, foram os indígenas, não é isso? Eles habitavam as terras brasileiras muito antes mesmo da chegada dos portugueses. Historiadores afirmam que havia por volta de 100 milhões de indígenas no continente. Só em território brasileiro, esse número chegava a 5 milhões de nativos, aproximadamente. No período da chegada dos portugueses, os indígenas eles se dividiam em 7 grandes povos. Os tupis, lá na região litoral, os aruaque, lá na região Amazônia, Xê ou os tapuias, lá na região Planalto Central, os Caraíba, também lá na Amazônia, e o Pano, também Tucano e Charruá, certo? Hoje, para estudar as populações indígenas, é comum agrupá-las conforme as semelhanças existentes entre as suas línguas. Isso permite reunir povos com características culturais comuns. Observem só aí essas imagens. Então, viram aí essas imagens? Agora vamos prestar atenção que a tia vai falar mais um pouquinho sobre os povos indígenas. A tribo. A tribo é um grupo de família, é isso? Que fazem suas aldeias em uma mesma área. Falam a mesma língua e têm os mesmos costumes e um sentimento de união entre si. Várias aldeias, gente, e tribos são formadas, cada um por um povo. Os indígenas, eles viviam nas florestas, nos campos e no litoral. Em geral, as aldeias eram próximas aos rios, porque era onde os indígenas eles obtinham a água para a sua sobrevivência. Também tinham grande conhecimento de animais, vegetais e recursos naturais que haviam nas terras brasileiras, importantes para a alimentação, a colheita, a caça, a pesca, utensílios, moradias e etc. Era comum os indígenas se locomoverem por meio de caminhadas pelas matas, pelas florestas e pelos campos, utilizando canoas pelos rios.
Vejam só, olha só essas imagens aí e dá para vocês sentirem um pouquinho, conhecer um pouquinho da história desses indígenas, da cultura desses indígenas. Observem. Vocês viram aí? Observaram essas imagens? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as contribuições que os indígenas eles fizeram para a formação do povo brasileiro. Os indígenas, gente, eles deram importante contribuição para os costumes e para a formação do povo brasileiro. Muitos costumes, várias palavras e também elementos folclóricos do Brasil atual são de origem indígena. Desde a colonização, o modo de vida dos povos indígenas, dos índios, se modificaram muito. A cultura europeia influenciou, mas de forma drástica, a vida dos povos locais. Com o avanço da colonização, os indígenas, então, eles foram desaparecendo. Muitos morreram em consequência, sabe do quê? Da escravidão, das guerras empreendidas pelos colonos e das doenças que estes lhes transmitiram. Olhem só que interessante. Os que sobreviveram se refugiaram cada vez mais pelo sertão. Apesar disso, os reflexos indígenas da cultura brasileira estão presentes nos nossos hábitos, costumes e idiomas. Deles nós herdamos alimentos, os alimentos básicos da culinária, instrumentos musicais, artesanatos, técnicas de plantio, isso mesmo, e muito mais. O modo de viver é bastante parecida com a cultura da gente, do povo brasileiro. Nós temos como exemplo as redes, as cestas de palhas, que as artesãs fazem muito, confeccionam muito. Na comida, a pamonha, a canjica, o milho, é isso? Então, gente, vocês podem ver aí um pouquinho da história dos indígenas, a contribuição que eles nos ajudaram, que eles têm para a formação, do povo brasileiro. Então, até o próximo vídeo e não esqueçam, a leitura é bastante importante para os nossos conhecimentos. Então, vamos ler, vamos viajar no mundo da leitura. Tchau, tchau!